Reunimos-nos para celebrar a Eucaristia, tendo especialmente presente as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais, de poder e de consciência na nossa Igreja. Reconhecemos e apresentamos a cada um e a cada uma daqueles e daquelas que sofreram estes abusos em ambiente eclesial um profundo, sincero e humilde pedido de perdão. Je suis au sanctuaire de Fatima, au lieu de pèlerinage catholique au Portugal, où la hiérarchie de l'Église vient de demander pardon pour les crimes sexuels commis contre des mineurs en son sein. Un sujet aussi brûlant que tabou dans un pays à 80% catholique, et je suis venue au Portugal pour en savoir plus. La demande de pardon organisée le 20 avril dernier à Fatima succédait au rapport publié 2 mois plus tôt par une commission d'enquête indépendante désignée par la Conférence des évêques portugais. L'enquête estimait le nombre de victimes à près de 5000 depuis 1950, un chiffre sous-évalué selon les experts de la commission. À l'issue de la messe de pardon, le président de la conférence épiscopale confirmait la création d'un organisme de soutien aux victimes et de possibles compensations financières. Uma das coisas fundamentais, a primeira é esta, de acolher, acompanhar e tornar possível a reparação destas pessoas. E vamos fazer tudo. E também do ponto de vista económico, aquilo que for necessário. Nós não recusamos nenhuma dessas responsabilidades e o que oferecemos é um diálogo com as pessoas para saber exatamente em que modo é que podemos ajudá-las a reparar a situação que lhes foi causada com tanta injustiça e tanta dramaticidade. Isso é uma carta amorosa da minha filha mais velha, depois de ver publicada uma entrevista em 2002, e diz assim: provavelmente já conhecia os pormenores todos desta história infeliz de um miúdo, como tantos outros, vítima da mais cruel violação da pessoa em que se vai tornar, dono de uma coragem maior do que qualquer injustificação da vergonha sua, concretizada na denúncia tão urgente como este elogio que te faço, teres enfrentado o mundo, olhos nos olhos, partilhando a tua história mais infeliz. É bonita, não é? Antonio, 70 ans, est parmi ceux qui ont témoigné pour la commission d'enquête. Abusé dans des institutions religieuses entre l'âge de 10 et 12 ans, il est l'un des rares à oser en parler publiquement au Portugal. Membre d'une association de victimes de pédophilie dans l'Église, il veut aider celles et ceux qui ne sont pas parvenus à briser le silence. No seminário foi responsável pela camarata onde eu dormia um tal Padre Carlos, que à noite iam à minha cama para me apalpar, para me tocar, com o pretexto de querer saber se eu tinha pecado contra a castidade sozinho. Gostava de me beijar com a língua boca adentro e chegou a dizer-me uma vez: vamos lá acabar com a marmelada que está na hora da oração. Isto durou 1 ano e meio. Depois fui para Fátima, para a casa de um frade franciscano, que era uma casa com 20 rapazes, e o frade franciscano era um abusador sexual muito sórdido, me fazia apalpar os testículos dele com a minha mão e durante a noite ele masturbava-se no meio das minhas pernas. Eu lembro-me que um dia de manhã acordei todo molhado e perplexo e ele diz-me assim: agora tens de te levantar e ir à missa das 7, mas tens de ir mais cedo para te confessar. Ou seja, o pecador era eu. E isto é o que fazem os pedófilos, é encher-nos de culpa. Eu durante 10 anos nunca falei do assunto. E hoje falo disto com toda a tranquilidade, em qualquer fórum,
E faço questão de o fazer por uma questão de denúncia, porque a hipocrisia na Igreja Católica é muito grande. Eu tenho de falar sobre isto em qualquer lado, sem vergonha, com coragem, porque a nós compete-nos a coragem, a vergonha que a tenham eles. Depuis la publication du rapport de la commission d'enquête en février dernier, plusieurs membres du clergé soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs font l'objet d'enquêtes et ont été temporairement démis de leurs fonctions. Ce qui n'est pas du goût des milieux les plus traditionnalistes du pays. La suspension du prêtre de cette église de la capitale a suscité l'indignation d'anciens paroissiens, dont cet avocat qui conteste la méthode de la commission d'enquête. Ficou logo, instantaneamente, para a generalidade da opinião pública, foi que havia quase 5.000 casos. Não se fazia distinções entre onde estava o anonimato ou estava acusações factíveis, digamos. O problema é fazer extrapolações para além daquilo que é. Como se diz no direito, até prova em contrário, toda a gente é inocente, não é? Fazer uma extrapolação no sentido quase de ataque político à Igreja, isso está errado. Des arguments que récuse cette sociologue membre de la commission d'enquête, dont le rapport résulte d'un an de travail auprès des victimes présumées et du clergé. Em qualquer grande inquérito, a pessoa que está a responder nunca se identifica. Mas isso não significa que o seu testemunho não possa ser validado. Há uma coerência interna muito grande do testemunho de uma vítima de abuso sexual. Os detalhes que elas dão, os pormenores que elas contam, não podem ser inventados. Se eram crimes que ainda não tinham prescrito, nós sentimos a obrigação cívica de passar essa informação anonimizada sempre ao Ministério Público. Para a Conferência Episcopal seguiram todos os nomes que constavam na nossa base de dados. Se houve acusação, se houve suspensões, se houve nomes que circularam, foi ou por iniciativa dos próprios alegados abusadores ou por decisão das estruturas da Igreja. Également au nombre des témoins de la commission d'enquête, Philippa a été violée par un prêtre à l'âge de 17 ans pendant la confession lorsqu'elle était en formation monastique. C'était il y a 25 ans. Un acte qui, dit-elle, l'a détruite. La jeune femme a fondé une association pour aider d'autres victimes à libérer leurs paroles. Rares sont ceux qui osent témoigner. Deixei de confiar nas pessoas, de ter autoestima, autoconfiança. E eu tinha medo porque o padre disse que se eu contasse a alguém, as coisas não iriam correr bem, porque toda a gente ia acreditar no padre e não numa jovem. Durante 10 anos eu fui irmã, mas depois tive que tomar a decisão de sair porque não aguentava mais viver num ambiente rodeado de padres e sempre escondi o meu segredo. Há 3 anos é que decidi falar pela primeira vez e foi aí que começou todo o processo de denúncia na Igreja. Eu denunciei para prevenir que outros abusos pudesse haver da parte desse padre, porque ele ainda é vivo e ainda está no ativo. O Vaticano respondeu e disse que o caso era para arquivar, porque já tinha prescrito e eu era a única vítima conhecida daquele padre. Então eu não conto e por essa razão o padre continua no ativo. E eu entrei em depressão, inclusive tentei suicidar-me. Today, what hurts you the most? É perceber que as pessoas que me são próximas não conseguem aceitar e compreender o que aconteceu. Muitas delas continuam a dizer para eu esquecer. É como se um crime destes não fosse importante. Como se eu tivesse a obrigação de andar em frente e esquecer o que aconteceu. É impossível esquecer o que aconteceu.